Olá, alunos, olá, alunas, sejam bem-vindos a mais uma aula comigo, professor Jorge Andrade. E aí, na aula de hoje, eu quero que a gente mergulhe um pouco no sentido do que é literatura. Você já parou para pensar, para refletir, por que precisamos estudar literatura, principalmente no ensino médio? Pois é, hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o conceito e a necessidade que nós temos em nos aprofundar nessa disciplina e entender por que literatura, assim como a música, a pintura e a dança, ela é considerada também uma arte. Ora, uma arte através das letras, a arte das letras, certo? E através dela que nós temos contato com um conjunto de experiências vividas pelo homem, sem que seja preciso vivê-las, ou seja, sem que seja necessário nós estarmos naquele exato momento. A literatura é um instrumento de comunicação, pois transmite os conhecimentos e a cultura de comunidade. O texto literário nos permite também identificar as marcas do momento em que foi escrito, certo? Então, a literatura, ela propõe as obras literárias porque essas obras nos ajudam a compreender sobre nós mesmos e sobre as mudanças de comportamento do homem ao longo dos séculos. E a partir desses exemplos, dos exemplos que a literatura traz, nos ajudam também a refletir sobre nós mesmos. Então, a importância da literatura para nós, para a história humana, a cada momento, né? Então, cada momento, o homem vive sua história. E essa história, então, é definida e é contada também através da literatura, é percebida num olhar diferente. O texto literário, ele apresenta a ficcionalidade, pois os textos não fazem necessariamente parte da realidade, necessariamente, né? Vamos com calma. A função estética, o artista procura representar a realidade a partir da sua visão. Olha só, olha o ponto aí, representar a realidade a partir da sua visão. A plurissignificação. Nos textos literários, as palavras assumem diferentes significados. Vejam só aí, né? No texto literário, as palavras assumem diferentes significados. Tem várias funções. No caso, a necessidade de essas palavras assumirem as chamadas figuras de linguagem. Subjetividade, a expressão pessoal de experiências, emoções e sentimentos. Então, aí também a importância dessa subjetividade, porque o eu lírico é ele que vai nos apresentar expressões pessoais de experiências, emoções e sentimentos. As obras literárias são divididas em escolas literárias, pois cada obra apresenta um estilo de época, ou seja, um conjunto de características formais e de seleção de conteúdo evidente na obra, né? Escrito na obra de escritores, perdão, e poetas que viveram em um mesmo momento. Então, essas escolas literárias foram organizadas para melhor nós pudéssemos estudá-las. Aqui nós temos o trovadorismo, né, que basicamente inicia a literatura, as escolas literárias. Isso nós estamos falando na língua portuguesa, tá bom? Lembre-se sempre que toda vez que nós formos estudar literatura, estaremos estudando essa arte das letras na língua portuguesa. Aí nós temos o trovadorismo, o classicismo, o barroco, o arcadismo, o romantismo, realismo, naturalismo, simbolismo e o modernismo. Há um momento de transição dentro dessa história entre o trovadorismo e o classicismo. Ele é conhecido essa transição como humanismo, também estudada por nós aqui no primeiro ano. E muitos críticos literários afirmam que ainda exista um estilo de época denominado pós-modernismo, ou seja, pós-moderno, o que também outros e nós chamamos atualmente de período contemporâneo. Bom, então vai muito de quem estuda e acaba denominando esse período, inclusive, que nós estamos vivendo. Literariedade. O que significa, né? A literatura ela é associada à criação de um texto elaborado por um autor,
que seleciona criteriosamente os tempos utilizados e é capaz de criar imagens significativas por meio do trabalho com a linguagem. Assim, determinados textos exploram os mais diferentes recursos linguísticos, distinguindo-os da esfera cotidiana. Ora, podemos dizer que o texto ele pode ter a ficção versus não ficção, literário versus não literário. Então, os textos literários precisam possuírem essa literariedade, né, que é associada à criação e elaboração elaborado pelo autor, para poder dar a ele realmente essa característica de um texto literário, de um texto que vai ter, usar as palavras, o eu lírico vai usar as palavras como arte para ser apresentada. E para entender melhor, vamos exercitar um pouquinho? Vamos lá? Então, a partir de agora, nós temos uma atividade aqui que você irá colocar no seu caderno os comandos e as respostas, tá bom? Durante a nossa aula, você então estará acompanhando essa atividade aqui, colocando no caderno e automaticamente enviando para nós. Vamos lá. Você vai ler o texto 1, né, e vai ler o texto 2. Após leituras dos dois textos, os dois textos eles apresentam tema comum, porém a organização e a linguagem utilizadas são diferentes. Considerando essa informação, você vai responder no seu caderno as seguintes questões. A. Qual é o assunto tratado nos textos? B. Qual é a função desempenhada em cada um dos textos apresentados? C. Quais são as diferenças de composição entre eles? Aponte pelo menos 3 diferenças de composição. Analisando a linguagem, a letra D, é possível dizer que um deles possui literariedade? Justifique a sua resposta. Sim, sim, justifique, se não, justifique também. O importante, a linguagem literária se caracteriza pela elaboração estética que procura gerar algum efeito. Lembre-se disso. Por vezes, os autores fazem uso das figuras de linguagem, inversões sintáticas, vocábulos rebuscados, enfim. Por outras, valem-se da linguagem cotidiana. De qualquer forma, percebe-se a intenção de trabalhar a palavra como matéria-prima da literatura. Olha só esse toque importante aí para a gente perceber. E aí nós temos, os dois textos apresentam também temas comuns, porém a organização e a linguagem utilizada são diferentes. Considerando essa informação, né, responda. Aí aqui nós temos uma repetição, tá, das questões anteriores. Vejam que esse aqui é um quadro que foi repetido, não se preocupem, é normal aqui dentro do slide, só houve uma repetição. Então, o exercício e a atividade é a mesma, tá bom? Respondam então no caderno de vocês, coloquem os comandos, cabeçalhos, comandos, respostas e enviem no privado, valendo como atividade para esse assunto, que é o assunto de hoje falamos sobre o que é literatura, que é a arte das letras. Então façam atividade, eu ficarei aguardando que vocês possam enviá-las e automaticamente eu corrigi-las. Tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.